Shalom. Hoje é quinta-feira, nós estamos iniciando a nossa terceira aula e nós vamos aguardar a chegada dos nossos irmãos e nós vamos tratar de um assunto bem interessante. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos tratar de um assunto referente que nós encontramos em Gênesis, no capítulo 6. Esse nosso estudo, inicialmente, nós começamos a falar sobre como era a adoração, como era a religião antes de Moisés. Na continuidade, depois nós vamos falar como era a religião de Moisés até o exílio babilônico. Depois do exílio babilônico, nós vamos tratar como que era a religião do exílio babilônico até a restauração do reino de Judá. E assim até os nossos dias. Hoje, você que está entrando agora, nós estamos aguardando a entrada de mais pessoas. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura que nós vamos fazer do livro de Gênesis, capítulo 6, onde fala sobre o momento especial que Deus decidiu destruir o mundo. E Yeshua diz o seguinte: também como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E nós estamos vendo um sinal. Esta praga que veio sobre a humanidade é uma grande prova do que o fim está às portas. E hoje nós vamos falar sobre alguns temas muito importantes que eu gostaria que você me ajudasse, a compartilhar com as pessoas. Nós vamos falar sobre o porquê Deus destruiu o primeiro mundo. Qual foi a consequência do pecado? Existia naquela época milhões de pessoas que habitavam a Terra. Nós não podemos precisar exatamente quantas pessoas existiam. Mas nós podemos imaginar uma pessoa que vive 900 anos com saúde. Quantos filhos essa pessoa não teria? Então, os antediluvianos, com certeza absoluta, era uma população muito grande. Era muita gente. E o que aconteceu? Qual foi o pecado terrível que o Deus bendito decidiu colocar um fim? Por que será que ele disse: me arrependi de ter criado o homem? Qual foi o pecado? As respostas, como vocês têm acompanhado, quem tem que dar não somos nós. As respostas é a Bíblia que tem que dar. Então nós estamos aguardando mais a chegada de mais alguém para a gente dar o início à leitura. E nós vamos ver que a queda do homem e a decisão de destruir o mundo hoje não é diferente. Todos os dias nós temos visto nos jornais morrendo pessoas com esta doença. Muitos religiosos, muitos pastores, cantores, rabinos, padres, ricos, pobres, novos, velhos. Ou seja, é um sinal. E vocês perceberam que me parece que as pessoas não estão dando muita atenção a esse sinal. Eu já fazem praticamente 60 dias que não entrei na casa dos meus pais. Os dois são idosos, têm problemas de saúde, então eu vou até a porta, até o portão, para não expô-los ao risco. E eu jamais imaginei que eu passaria por uma situação como esta. De não poder abraçá-los, não poder
fazer uma refeição com eles. Então nós vemos que essa situação que o mundo está hoje é justamente por quê? Porque o pecado levou a essas condições. Mas vamos sem delongas, né? Quem tinha que entrar, entrou. Quem não entrou, acompanhe. É Gênesis capítulo 6, no versículo 1. Diz assim: Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradaram aos olhos. Eu estou fazendo a leitura da Torá King James. Essa é uma das melhores traduções que nós temos no Brasil atualmente. Se você quiser, se você for adquirir uma Torá, eu sugiro que você compre essa aqui. Ela é bem clara, uma tradução bem objetiva, não é tendenciosa, né? Então nós vemos aqui: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradavam os olhos. Versículo 3. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Primeira coisa, irmãos, aqui no versículo 3, o Eterno decreta que o ser humano não iria viver mais do que 120 anos. Uma coisa importante salientar: Noé não levou 120 anos para fazer a arca. Deus está falando aqui que o homem, porque naquela época ele vivia até quase 1000 anos. Então eles não viveriam mais do que 120 anos. Só que as pessoas não leem, as pessoas ouvem as historinhas por aí. Olha, Noé trabalhou, Noé fez a arca durante 120 anos. Óbvio que não. Aqui o Eterno está dizendo que o homem iria viver, teria um limite de vida, seria 120 anos. Versículo 4. Ora, naquela época, e também algum tempo depois, haviam os nefilins da terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Versículo 6. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. E declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres, e as aves do céu, pois arrependo-me de havê-lo feito. Agora preste atenção no versículo 8. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou a sua graça e a sua misericórdia. Versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, presta bem atenção, íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Ele tinha 3 virtudes. Primeira virtude, ele era justo. Segunda virtude, ele era íntegro. Mas justo e íntegro é a mesma coisa? Vamos ver que não. E terceiro, ele andava com Deus. O que diferenciou Noé dos demais? Vocês lembram que houve por parte de Deus uma sentença? E essa sentença, ela se baseou justamente quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens e perceberam que elas eram formosas e se misturaram com ela. Vamos voltar lá para o princípio de Gênesis,
quando após a queda, Caim, ao matar Abel, ele recebe uma condenação e uma marca. E a Bíblia diz que ele vai para outras bandas. E Deus posteriormente dá um novo filho a Adão. Esse filho chamava Sete. E ele era a personificação de Adão praticamente. Era uma cópia de Adão. E de Sete saiu a linhagem, que a Bíblia chama a linhagem da mulher. Caim havia recebido, após a sua transgressão, a linhagem da serpente. A linhagem da mulher, daqueles que seguiam a Deus, deveria seguir um curso. Aqueles que eram contra os princípios de Deus, da linhagem da serpente, deveriam estar separados. Nesse momento havia milhares e milhares e milhares de seres humanos. Por exemplo, hoje eu estava preparando a paraxá de sábado e nós encontramos ali um texto que diz que foram 70 pessoas que desceram ao Egito. 400 anos depois, essas 70 pessoas já eram cerca de 2 milhões de pessoas. Agora imagina, lá nos dias antediluvianos, a quantidade de pessoas que existiam. E apenas 8 pessoas foram salvas. Não há nenhuma citação que Deus ordenara para que Noé pregasse para que as pessoas se arrependessem. Você não encontra essa citação. O porquê desse decreto de extermínio de uma raça? O que eles fizeram? Qual pecado eles cometeram? A arca foi feita para Noé, sua família e os animais. Para ninguém mais. Naturalmente, no período que antecedeu ao dilúvio, muitos justos morreram. Óbvio. Matusalém, Lameque e outros morreram, que era natural. Mas nos dias do dilúvio, a arca foi feita para apenas 8 pessoas. E é isso que eu gostaria de chamar a tua atenção. Não vou tomar muito o seu tempo, mas vamos lá. Primeiro, no versículo 4, aparece a palavra Nefelim. Em cima disso existe muita história, muita lenda. Eu não vou me prender a essas histórias e essas lendas, porque eu não tenho, ninguém tem como afirmar exatamente isso. A palavra Nefilim, ela é uma palavra hebraica que vem da raiz Nafal. Nafal significa e ele caiu. Existe uma visão que os anjos caídos, chamados filhos de Deus, se misturaram com as mulheres e nasceram homens híbridos. Eu não consigo enxergar dessa forma. Todavia, mas o que a Bíblia fala é que a palavra Nafal, que vem de Nefelim, que eles caíram. E quem são esses? Esses eram os descendentes de Caim, que não obedeceram à Torá, se tornaram ímpios, e de geração em geração eles foram passando a sua maldade através do seu próprio DNA. Aí você diz, mas como você pode falar uma coisa? A pessoa podia ser diferente. Nós vemos em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14 de 2 Coríntios, diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois que afinidade à justiça tem com o que é contra a lei, ou que a luz tem em comum com a escuridão. Paulo aqui reafirma que aqueles que servem a Deus, eles não devem se misturar, não devem se casar com descrentes, pessoas que não aceitam obedecer à lei de Deus. E ele diz, qual é a união entre as trevas e a luz? Então, meus irmãos,
Esse texto mostra exatamente o que aconteceu nos dias dos antediluvianos. Com esta mistura de casamentos, as pessoas foram se afastando do Criador, foram transgredindo as leis que são eternas, elas não foram dadas no Monte Sião. Lembra do primeiro estudo que eu mostrei para vocês? Que o sábado, a alimentação, as ofertas, os sacrifícios, tudo isso já existia antes de Moisés. E agora nós vemos que tudo isso, Paulo aqui diz, não se misturem. Por que não se misturem, irmãos? Os descendentes de Caim eram pessoas perversas. E essa perversidade foi sendo passado de pai para filho. Esta maldade já estava no próprio DNA deles. Aí eu volto aqui para falar sobre Noé. Aí que eu chamei a atenção de vocês, que é o versículo 9. Noé era um homem justo e íntegro e andava com Deus. Primeiro, justo vem da fonte, da raiz de justiça. Ele servia a lei, ele guardava a lei porque ele era justo. Então, quando você guarda a lei, você é justificado. Ninguém questiona a sua vida, o seu perfil. Porque íntegro. Porque ele e a família dele, a sua família, a sua origem, não se misturaram com aqueles ímpios do passado. Eles evitaram se relacionar com os descendentes de Caim. Lembra que eu falei que a palavra Nafal, que é a raiz de Nefilim, significa e ele caiu? Falando de Caim, lá no Éden, quando Adão e Eva aceitaram a transgressão, houve uma separação entre os seguidores, entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Esses tinham uma marca que marcava o seu DNA. E a maldade foi se multiplicando, foi aumentando, foi crescendo. Outra coisa, a sabedoria daqueles homens era extraordinária. Quando a ciência nos mostra, ela nos fala que os homens antigos eram trogloditas, viviam nas cavernas. A Bíblia não fala isso. E eu faço a pergunta para você que está me ouvindo. Você andando na rua, no meio do mato, em qualquer lugar, lá no seu quintal, numa montanha, se você encontrar uma pedra de ferro, você sabe distinguir? Uma pedra comum de ferro, do ferro? Você sabe como é que faz para derreter aquela pedra e ela virar ferro? Você sabe como é que faz pegar aquela pedra de ferro e transformá-la em aço? Os descendentes de Caim sabiam. Eles conheciam metalurgia naquela época. A Bíblia fala que Tubal-Caim fazia harpas, fazia todo tipo de equipamento sonoro. Você sabe afinar um violão? Ele sabia. Você sabe como fazer a caixa de uma harpa? Ele sabia. Ou seja, naquela época, eles conheciam a metalurgia, eles conheciam a sonorização, eles conheciam tecnologia. A mente deles eram amplamente desenvolvidas. Hoje a nossa ciência é super desenvolvida, mas naquela época era muito desenvolvida. Imagina só, Noé construir aquele barco daquele tamanho, porque ele era um homem sábio. Ele recebeu as dimensões. Agora,
como fazer, ele fez. Imagina aquela embarcação na tempestade e ela flutuando e não afundar. Então nós vemos que aquela geração que foi exterminada era uma geração de pessoas muito inteligentes, muito capazes, mas muito perversas. E foi justamente aí que Deus proibiu que eles não deveriam se misturar. E o que me chama a atenção é justamente essa palavra íntegro. Noé não permitiu que o seu DNA tivesse sido contaminado pelo DNA dos ímpios. Ele tinha 3 filhos. Esses 3 filhos se casaram e cada um tinha uma esposa. E mesmo assim, o germe, o vírus do pecado, mesmo Noé sendo um homem íntegro, o vírus do pecado já estava no filho Cã. E de Cã veio a maldição para Canaã. E os cananeus tornaram-se ímpios. Se afastaram do Deus bendito. Eles sabiam o que havia acontecido lá atrás na destruição do mundo. Eles sabiam, eles reconheciam. Mas a perversidade foi muito grande. E esse é o nosso conselho hoje. Quando você, que é jovem, vai escolher um esposo, uma esposa, você tem que escolher uma pessoa que realmente tenha uma ligação com Deus bendito. Não se una aos ímpios, porque a impiedade vai fazer com que você não consiga ter paz na tua casa, não consiga ter paz com teu Criador. O mundo antediluviano foi destruído porque eles começaram a se misturar. E Deus percebeu que aquela mistura de justo com ímpio iria acabar destruindo todo aquele planeta. Todas aquelas pessoas iriam ser destruídas. E como eu vou ler de novo para vocês o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 6, 14. Não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois que afinidade à justiça tem com o que é contra a lei, ou que a luz tem em comum com a escuridão. Se o teu marido ou a tua esposa rejeita a lei de Deus, que afinidade que vão ter? Vai ser trevas e luz. Você quer guardar os mandamentos de Deus, o seu esposo não quer. Você quer guardar os mandamentos de Deus, a sua esposa não quer. A sua casa vai ser uma casa de trevas, como aconteceu lá nos dias antediluvianos. O pecado que a Bíblia fala, que os antediluvianos, que eles se misturaram. Os ímpios se misturaram com os justos. Os homens viram que as filhas daqueles ímpios eram atraentes e foram ter com elas e acabaram abandonando o Deus bendito. De milhões de pessoas, apenas 8 foram salvos. E desses 8, Cã já estava com o germe do pecado na sua veia e levou o pecado para um novo mundo. Então o que eu gostaria que você observasse: existe especulação para todo lado. Mas o mais importante é que você não permita se misturar com os ímpios. Aí você diz, mas como assim? A gente vive num país eclético. Se a pessoa a qual você está interessado em casar, ou vice-versa, marido, ou noivo, namorado, se ela não serve ao teu Deus, ela não serve para você. Por quê? Porque você vai cair no pecado dos antediluvianos. Aquela história que as pessoas dizem, não, eu vou trazer a pessoa para a sinagoga e ela vai ficar aqui comigo.
Não vai. Ela vai te levar para a perdição. Esta mistura, Deus não permite. Os antediluvianos foram destruídos porque eles se afastaram de Deus. Paulo diz que luz existe entre luz e trevas, se a pessoa não aceita a lei de Deus. Está lá em 2 Coríntios. Está escrito aqui, não foi eu que falei, está escrito. Se a pessoa rejeita a lei de Deus, não tem o que fazer. Como você vai reclamar do seu marido, da sua esposa, se ela lhe trair? Ele não acredita na lei de Deus. Não existe lei, a lei foi abolida. Como é que ele vai questionar você? Você percebe como é problemático? Então, nesses nossos estudos, que sejam estudos breves, mas com um único propósito, chamar você para entender a necessidade de termos um novo nascimento, estarmos na presença de Deus. A lei de Deus tem que ser o princípio da sua vida. Ela tem que nortear a tua vida. Noé salvou ele, a família, porque a Bíblia diz que ele era justo, praticava justiça, guardava a lei. Era íntegro, não havia se misturado e andava com Deus. Se você quer se salvar, você tem que ter esses 3 princípios. Ser justo, íntegro e andar com Deus. Caso contrário, não perca o seu tempo. Vá gozar a sua vida enquanto tem. Porque depois ela se acaba. Então, meus irmãos, eu chamo vocês a atenção para lerem, quando tiver um tempo, esse capítulo 6 de Gênesis. Ele é uma prova que nós podemos cada vez mais estar na presença do Senhor. Cada vez mais crescermos. Noé vivia numa geração perdida, numa geração que não queria mais Deus. Os seus antepassados, que eram descendentes de Sete, que deveriam ser pessoas íntegras, abandonaram. E eles se perderam no meio do caminho. Que Deus abençoe todos vocês, que tenham um bom restante de noite. Aqueles que puderem estar conosco no sábado às 16 horas, estaremos reiniciando as nossas reuniões com toda a segurança necessária. Aguardamos vocês lá. Vou fazer uma oração para que Deus continue nos abençoando. Pai de amor, Deus poderoso, abençoa cada um que participou dessa live. Visita-os nesta hora nos seus lares, guarda-os livre do mal. Proteja o Senhor desta praga, pois a tua palavra é bem clara. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita e você não será atingido. Mas só não é atingido aqueles que se apegam e se firmam no sacrifício do Cordeiro, no sacrifício de Yeshua, que obedecem à palavra do Eterno, que é justo, íntegro e andam com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos. Shalom, shalom.